Boa noite, 10 de fevereiro, quarta-feira de cinzas. Hoje a gente recebe no estúdio o professor da Unesp, Juarez Xavier. Ele comenta as mudanças recentes na Lei Rouanet e você vai ver também. Bauru já tem a campeã do Carnaval 2016. A mocidade da Vila Falcão leva o título com o enredo Sonho de Voar. Quaresma começa hoje e a alta do dólar deve mudar o tipo de peixe que vai para a mesa. Detector de fraudes. Alunos do Senai criam dispositivo para controlar a quantidade de combustível durante o abastecimento. A Escola de Samba Mocidade da Vila Falcão levou para casa o título de campeã do Carnaval de Bauru. A repórter Kátia Vanzini acompanhou a apuração durante a tarde e traz as informações para a gente. A Mocidade Unida da Vila Falcão já está comemorando a vitória no Carnaval 2016. Eu vou conversar com o presidente da escola. Ano passado vocês ficaram em segundo lugar. Ficou o gostinho da vitória reservado para esse ano? Não, gostinho não. Nós fizemos um trabalho muito bom ano passado, sem verba, sem nada. Esse ano melhoramos o nosso trabalho. E como eu disse várias vezes, o que erra menos é o que ganha. O senhor acha que essa vitória se deve a quê? À força da comunidade, ao trabalho realizado durante o ano? É tudo junto, né? Junto à força da comunidade, o pessoal e principalmente ao barracão que a Mocidade tem. E agradeço ao carnavalesco Jorge Santana pelo trabalho executado. A disputa foi bastante acirrada entre todas as escolas e só o último quesito que definiu a vitória para a sua escola de samba. Isso reflete o crescimento das escolas de Bauru? Não, desde o início nós estávamos na frente. Desde o terceiro quesito nós já estávamos na frente. Mas a disputa foi apertada. Foi, a Coroa está de parabéns, fez um trabalho magnífico. E para o ano que vem, tem mais? Vamos lutar para isso. O senhor fica livre para comemorar aí com o pessoal. Meu muito obrigado. Como a gente viu, a apuração foi bastante acirrada. A Acadêmicos do Cartola foi a segunda colocada com apenas 8 décimos de diferença da campeã. O terceiro lugar ficou com a Coroa Imperial. Entre os blocos, a Esquadra da Indepa ficou com o título. Em segundo lugar, Império da Lagoa do Sapo e Pérola Negra em terceiro. A Escola Tradição da Bela Vista foi desclassificada por não desfilar com o número mínimo de integrantes. O carnaval acabou, já temos até a escola campeã, mas hoje pela manhã ainda havia restos de fantasias e carros alegóricos no sambódromo. Grande parte do material utilizado nos carros alegóricos ainda permanecia no sambódromo nesta manhã. O material pertence às escolas de samba que desfilaram no sábado e na segunda-feira. Era possível ainda ver partes de fantasias jogadas no chão e lixo reciclável em alguns lugares. Nas arquibancadas e nos camarotes, o lixo foi recolhido já na terça-feira, mas esperava pela coleta no local. Em nota, a Endurbe informou que os funcionários da coleta de lixo recolheram os sacos que você viu nas imagens e que o serviço foi concluído hoje. De acordo com a empresa, 1.550 quilos de lixo foram recolhidos. Já em relação aos carros alegóricos que ficaram lá no sambódromo, a Secretaria de Cultura informou que por causa da altura dos carros, eles terão que ser desmontados para depois serem levados de volta para as escolas. A Secretaria estima que isso deve ser feito até a semana que vem. Já estamos na Quaresma, período em que tradicionalmente os católicos costumam trocar a carne vermelha por peixe. Só que neste ano, com a alta do dólar, os preços dos pescados importados dispararam. E para quem não quer ou não pode gastar muito, o jeito é adequar o prato ao bolso. Durante a Quaresma, esta peixaria registra um aumento de 30% a 50% nas vendas. É nesse período que as pessoas costumam trocar a carne vermelha pelos peixes.
Nós já percebemos já há umas 2 semanas o aumento já nas vendas, antes da quaresma. E ele vai aumentando conforme o tempo vai passando até a Páscoa, como é que é? Sim, o pico do aumento realmente é na semana da Páscoa, né? Nos últimos dias antes da Semana Santa, né? Por causa da demanda nesse período, a tendência é que os preços aumentem até a Páscoa. Por isso, a dica do Rodrigo para o consumidor é comprar alguns peixes congelados enquanto eles ainda estão em conta. Eles podem ser mantidos no freezer por até 1 ano. Quem for optar por esses congelados precisa ter alguns cuidados. Se o pescado for comprado para consumo imediato, ele pode comprar fresco. Se for para guardar congelado, ele compra congelado. Porque o congelamento é a parte mais importante do pescado. Então, o congelamento feito de forma industrial, é muito mais seguro do que artesanal em casa. O pescado, por exemplo, já apresentou uma alta significativa ao longo de 2015. 10,75%, valor maior do que a inflação oficial, que foi de 10,67%. Os reflexos desse aumento já foram sentidos pelos consumidores deste supermercado. Por exemplo, esse filé de merluza aqui eu paguei há pouco tempo 10 e pouquinho, já está 12, né? 12, não sei o quê. Então, está bem alto mesmo. E deve vir mais reajuste por aí. No mês de janeiro, o IPCA, índice oficial da inflação, registrou um aumento de 3,7% no preço do pescado. E a alta do dólar também influencia no valor dos peixes, principalmente dos importados. O bacalhau ainda é o pescado mais procurado. Logicamente que houve um reajuste de preço. Se você comparar o dólar do ano passado e o dólar deste ano, você vai entender que houve um reajuste de preço. Mas não é insuportável, tá bom para se comprar ainda. Para quem não quer pagar tão caro, além de fazer as compras antecipadamente, uma saída é trocar peixes importados, como o bacalhau e o salmão, por opções nacionais. Nós temos desde a sardinha, que agora abre a pesca, né? Tem o defeso da sardinha, abre agora dia 15. E é um dos produtos ainda até hoje mais consumidos no Brasil. Até a tilápia, por exemplo, que é cultivada aqui no continente, principalmente no estado de São Paulo, que vem com uma das maiores crescentes no pescado brasileiro. A gente vai agora para um rápido intervalo e, na sequência, você vai ver um dispositivo que identifica a quantidade exata de combustível que entra no tanque. Ele foi desenvolvido por alunos do Senai para evitar fraudes em postos. Fique ligado, a gente volta já. Já abasteceu o carro e teve a sensação de sair com menos combustível do que o registrado na bomba? Foi pensando em evitar esse tipo de fraude que alunos do Senai desenvolveram um dispositivo que faz o registro instantâneo do combustível que chega ao tanque. Esse pequeno dispositivo consegue saber quanto há de combustível no tanque do veículo e quanto foi abastecido. As informações são enviadas para esse display ou para um aplicativo de celular. Por meio dessa tecnologia, é possível saber se a quantidade de combustível abastecida corresponde ao que foi pago. A ideia de criar o dispositivo partiu desse professor do Senai. A ideia surgiu depois de eu assistir uma matéria num programa de TV mostrando a tecnologia envolvida na fraude, né, em postos de combustíveis, fraudando a quantidade de combustível. Então, aí eu pensei, poxa, a gente tem tecnologia no Senai para combater esse tipo de fraude. Para tirar o projeto do papel, o Senai montou uma equipe multidisciplinar. O Gustavo, por exemplo, é da área de informática e tem conhecimento sobre tecnologia de informação. A informática ela veio auxiliar, né, para fazer a coleta dos dados, o tratamento, né, o processamento dos dados e mostrar isso na tela do smartphone através de um display no veículo. Danilo e Arthur já foram alunos do Senai e agora estão sendo preparados para assumir a função de professores na instituição. No projeto ficaram responsáveis pela parte de eletroeletrônica. E o Danilo também elaborou o vídeo de apresentação de como funciona o dispositivo. Como eu tenho uma experiência um pouquinho maior já em montagem de vídeos e também na parte eletrônica, que é uma parte do projeto, eu auxiliei tanto na parte eletrônica quanto na gravação do vídeo, que foi a nossa avaliação, que foi a premiação depois. 328 projetos de 75 escolas do Senai do estado de São Paulo concorreram ao Prêmio Inova 2015. Esta equipe de Bauru participou da categoria Empreendedorismo e trouxe para casa um troféu e 4 medalhas de ouro.
Destaque da equipe, o Arthur comemora mais uma medalha conquistada para a coleção dele. Pelo Senai não é a primeira. Quantas você já ganhou? Acho que deu 4 medalhas. Além dos benefícios que traz o dispositivo, tem outro atrativo, o baixo custo. São necessários pouco mais de R$ 130 para criar a tecnologia. E o projeto não para por aí. Você consegue, por exemplo, você chega num posto e fala assim, realmente o que foi abastecido é o que eu comprei. Então eu consigo classificar aquele posto positivamente. Então isso aí acaba sendo compartilhado com pessoas também que estão utilizando esse aplicativo. Aí vai muito mais além, a gente consegue agregar vários aspectos, no sentido de você compartilhar informações do consumo do carro. Então você compartilhar com o seu veículo, por exemplo, quanto que ele está consumindo de combustível, comparar com os outros que também estão sendo do mesmo modelo, o mesmo veículo com o mesmo modelo, para saber se ele está consumindo o mesmo tanto que o seu carro também, por exemplo. Mas quem está se perguntando quando a tecnologia vai estar à disposição do consumidor, vai ter que esperar um pouquinho. O primeiro passo que nós vamos fazer é contato com as montadoras, porque hoje os carros já saem de fábrica já com display, com Bluetooth, então seria muito fácil para eles inserirem algo a mais para o usuário e que tem essa comunicação. Também hoje a gente sabe que principalmente a juventude já tem veículo e tem o smartphone. E vai ser uma ferramenta que já está na mão dele e ele pode usufruir, então, de mais uma informação do abastecimento. Enfim, nós queremos colocar no mercado o mais rápido possível e permitindo ainda que a população já usufrua mais rápido também. O tempo segue instável em todo o estado de São Paulo por conta da passagem de uma frente fria no litoral. Veja a previsão no mapa com informações do IPMET e do CPTEC. São registradas chuvas isoladas em praticamente todas as regiões do estado de São Paulo, mas a partir de amanhã essa condição muda com a diminuição da nebulosidade. Em Bauru, não há previsão de chuva para esta quarta-feira e as temperaturas permanecem elevadas. Agora, a umidade do ar está em 47%. A velocidade dos ventos é baixa, 6 km por hora. Hoje, a mínima registrada foi de 22 e a máxima chegou aos 35 graus. Para amanhã, os termômetros variam entre 23 e 31 graus. No próximo bloco, a gente recebe aqui no estúdio o professor da Unesp, Juarez Xavier. Ele comenta as mudanças na principal lei de fomento à cultura, a Lei Rouanet. Fique com a gente, voltamos já. Voltamos para falar de saúde. Vão até o próximo dia 19 de fevereiro as inscrições para o projeto Ativa Parkinson. Ele é desenvolvido pelo curso de Educação Física da Unesp em Bauru em parceria com o curso de Fisioterapia da USC. O projeto tem o objetivo de melhorar a qualidade de vida de pessoas com Parkinson. As atividades são de graça e começam no dia 1º de março. Outras informações pelo telefone 3103-6082. E a gente continua a falar de cultura aqui no Unesp Notícias. Na semana passada, o Tribunal de Contas da União definiu que projetos culturais lucrativos e que tenham potencial de se sustentarem sozinhos não poderão mais ser beneficiados pela Lei Rouanet, a principal lei de incentivo à cultura no país. Para saber o impacto dessa mudança, nós conversamos com o professor da Unesp, Juarez Xavier. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui no Unesp Notícias. Eu agradeço o convite. Professor, essa decisão do TCU ela foi motivada depois que a organização do Rock in Rio, em 2011, conseguiu captar recursos pela Lei Rouanet, né? Por que a lei permitia essa brecha? Como ela funciona? Na verdade, o debate não é recente, né? O TCU já tinha feito coisa parecida em 2008. E a ideia da lei, quando ela surge em 91, era criar mecanismos de captação de recursos que pudessem financiar projetos dessa natureza. O problema é que ela tem um problema de origem. Ela surge em 91 um pouco naquele embalo das políticas de desmonte do Estado. Então, privilegiaram-se atividades que pudessem captar recursos para além de uma política pública. E com o tempo, isso daí só foi fazendo aumentar as diversas deformidades da lei, que tem sido discutida já há muito tempo em quem participa dos fóruns de cultura.
Então, a lei ela tem essas possibilidades, mas permitia brechas, e essas brechas levaram a essas distorções. E foram vários casos, né? Não só esse do Rock in Rio. Sim, e talvez não seja o mais sério problema da lei. Ela tem um sério problema que ela delega à iniciativa privada a prerrogativa de organização das políticas de cultura. Isso é um absurdo, pensando a importância que a cultura tem no processo de desenvolvimento econômico e social de um país. Esse é um problema. Segundo problema sério, a concentração dos recursos nas regiões mais ricas do país. Então, você tem concentração em São Paulo e Rio de Janeiro, 80% em São Paulo e Rio de Janeiro, 60% na cidade do Rio de Janeiro e São Paulo. E o terceiro problema, sempre dos mesmos produtores, normalmente pessoas que têm projeções nos grandes meios de comunicação, ligadas a esses emissoras de televisão de maior projeção de produção de cultura e conteúdo. Isso causa uma série de distorções. Então, essa é apenas a ponta do iceberg, mas há uma série de outros problemas de distorções contidos na lei que precisam ser mudados. Bom, a gente pode dizer que o primeiro passo foi dado, né, agora com essa definição do TCU. Que tipo de projetos culturais agora vão poder ser financiados pela lei? Eu defendo no Fórum Nacional de Cultura uma ideia. A política pública ela deve desenvolver projetos e financiar projetos que não conseguem alavancar recursos no mercado. E precisa também investir naquelas áreas ou regiões em que você possa ter inovação de linguagens e processos culturais. Então, que tipo de projetos tenderão a ser beneficiados caso se prevaleça essa medida e caso seja aprovada a proposta feita pelo ministro da Cultura, Juca Ferreira, em tramitação no Congresso Nacional? É criar um Fundo Nacional de Cultura que deve privilegiar linguagens, processos, produtos culturais do interior do país, de culturas vinculadas a grupos acêntricos, negros, indígenas, setores sociais que não têm recursos próprios, né? E aqueles que procuram inovação em linguagens e processos. Se a gente conseguir fazer isso com a nova legislação, ela atingir o seu objetivo. Esse programa que o senhor cita é o Procultura? Sim, é o Procultura, que já estava previsto desde o início das discussões das conferências nacionais de cultura. Aqui em Bauru nós fizemos uma conferência em 2012 que defendeu essa ideia, levamos a proposta para a conferência regional e apoiamos a proposta nacional, a formação de um fundo de cultura que pudesse beneficiar as linguagens culturais que não conseguem captar recursos no mercado. A gente sabe que muitas empresas acabam privilegiando projetos em que elas tenham maior visibilidade. Esse fundo seria também para combater essa questão? Que também é uma distorção, né? Porque nesse caso você acaba tendo uma política pública do Estado que financia não projetos culturais, mas marcas das grandes empresas. A gente teve assim, situações muito grotescas nesses últimos anos. Então, isso faz com que a gestão da política pública de cultura saia da mão dos departamentos de marketing das grandes empresas e volte ao Estado. A ideia é que, ao invés de poder ter isenção de 100% dos recursos investidos, você possa pedir isenção de até 80%. Os 20% restantes vão formar esse fundo para poder investir nesse tipo de atividade. Então, o Estado volta a ter a prerrogativa na organização de políticas públicas. Essa é a expectativa dos produtores de cultura independente. Na sua visão, afastaria de alguma forma as empresas desses projetos? Não, traria para elas uma responsabilidade que elas precisam ter. Não é justo você criar mecanismos de políticas públicas de isenção que você tira a prerrogativa do Estado nessas atividades. Há um cálculo superficial de que, nesses 24 anos de lei, alguma coisa perto de 20 a 25 bilhões de reais tenha sido o resultado dessas isenções. Essas isenções aplicadas em política cultural talvez teriam sido muito mais interessantes e até mesmo criaria novas possibilidades de desenvolvimentos culturais no Brasil. Então, as empresas interessadas e sérias de fazer investimento em cultura e não em marketing da sua marca continuarão no mercado, porque o mercado é lucrativo e ele coloca à disposição muitos recursos para que elas possam construir sua marca de uma forma muito mais competitiva e de acordo com a lei do mercado. Há o risco e eles precisam correr esse risco. Agora, professor, nesse período pós-carnaval, sempre existem discussões sobre o financiamento de desfiles das escolas de samba, como que aconteceu aqui em Bauru. Na sua visão, qual a importância do município financiar esse tipo de projeto? Bom, tem que considerar que o município tem que ter política pública em várias áreas. A cultura é tão importante quanto a educação e a saúde.
né? Há um aspecto importante que são as novas medidas desenvolvidas por alguns municípios ou cidades criativas. O carnaval é tão importante como atividade que ele passa a ter uma política pública para isso. São Paulo, Rio de Janeiro faz isso, Pernambuco faz isso, Bahia faz isso, e cidades pequenas e de médio porte também fazem, né? Ouro Preto faz isso. Então, o Bauru deveria ter uma política pública que pudesse fazer com que o carnaval gerasse recursos até mesmo para investimento em outras áreas prioritárias. Então, é uma falsa polêmica. É possível você ter atividades culturais autossustentáveis desde que você tenha políticas públicas para isso. Diversos municípios têm mostrado isso como alternativa a partir dessa ideia de cidade criativa. Bauru tem alternativas para isso, tem potencialidades para isso, tem ateliês criativos, tem grupos conectados. Falta uma política pública para você poder gerar esse tipo de atividade. Então, é correto o município investir em cultura, como também deve investir em saúde, educação, transporte público, moradia, faz parte da política pública. Tá ótimo. Muito obrigada, professor, pela sua participação hoje aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Por hoje é só, a gente volta a se encontrar amanhã ao vivo às 6h30 da noite. Você fica agora com imagens do desfile da Escola Campeã, a Mocidade da Vila Falcão. Tchau!